O populismo de dar coisas de graça para a população é uma fórmula que o Lula sempre usou e está usando cada vez mais e está inventando um monte de programa para dar coisas de graça para a população. E essa é uma fórmula trágica. Por quê? Porque se de um lado ela dá uma coisa para a população, evidentemente de outro lado ela toma esse dinheiro da sociedade. Não tem alternativa, não tem outra forma de fazer a coisa, não existe nada de graça de verdade. No momento que alguma coisa existe um custo para criar aquela coisa precisa ser produzida, precisa ser embalada, precisa ser entregue, há um custo de produção daquilo ali, alguém tem que pagar por isso. E o pior é que quem acaba pagando por essa história é justamente a população mais pobre, porque acaba pagando na forma de inflação. A inflação sobe, a população mais pobre se ferra, né? O Roberto Mota está fazendo uma coluna aqui muito interessante falando sobre absorventes, filtro solar, a mentira dos benefícios gratuitos do governo. Mas tem que prestar atenção num outro benefício recente que o governo inventou, que muda um pouco o padrão, que é o tal do gás do povo. Por que isso muda um pouco a coisa? Porque, veja, uma coisa é o governo Lula dar, por exemplo, Bolsa Família, ou não pagar a energia elétrica, né, descontar a energia elétrica. Isso é tudo dinheiro que o Lula está dando para a pessoa. Aqui, no caso do botijão, a pessoa ganha um vale para ir na distribuidora trocar o botijão, recarregar o botijão de gás dela, né? Isso pode parecer uma mudança que não faz sentido. Ué, Peter, ela tá, da mesma forma, ela está ganhando aí um benefício, ganhando um dinheiro do governo. Mas não é só isso. Por quê? Porque a questão toda é que isso pode ser usado para compra de voto. Você obriga a pessoa a ir num lugar para trocar o botijão de gás dela. E com isso você abre caminho para o comprador de voto, abre caminho para o cabo eleitoral, abre caminho para um monte de gente que vai atuar na eleição, convencer essa pessoa de que se ela votar em alguém da direita, vai acabar o benefício do gás, não vai poder ter mais gás não, né? Vamos entender esse caso aqui, a minha preocupação com esse absurdo, e vamos falar um pouco sobre a coluna também dos outros absurdos aqui que o Hugo Mota está levantando, né? Então tá aqui, ó, o Roberto Mota traz a informação aqui sobre uma conversa que ele ouviu na praia, ele estava na praia, e ouviu o pessoal comentando que o pessoal não usa filtro solar, isso causa problemas na pele, não sei o que lá, as pessoas não se cuidam, não se protegem do sol, o sol demais causa câncer da pele. Pois é, a prefeitura deveria fazer alguma coisa, deveria dar de graça filtros solares para as pessoas poderem usar, né? E o que ele levanta aqui é o absurdo que é isso, né? Não faz muito tempo uma deputada, a Tabata Amaral, fez a ideia do Estado distribuir absorventes íntimos gratuitamente. E o maior apoio ao projeto deve vir dos fabricantes de absorventes, porque de fato o governo compra, faz licitações enormes, no final das contas os absorventes chegam nas farmácias e será que chegam mesmo nas pessoas que precisam? Eu tenho certeza que algumas pessoas vão pegar, mas a maior parte das mulheres que pode comprar, prefere comprar uma coisa de mais qualidade. Na verdade, isso daqui, a única vantagem que você tem disso daqui é a licitação. A licitação deve ser uma maravilha. A licitação, eu imagino que vai ser linda de morrer, o governo comprando esses absorventes aqui para distribuição gratuita, né? E o pessoal falando aqui, sabe aqueles painéis que borrifam água, que foram colocados nas praias para os banhistas se refrescarem? Isso tem no Rio de Janeiro, não sei se em outros lugares do Brasil tem também, deve ter, né? Tem uns postes que esguicham água, então se você quer se refrescar, ou quiser limpar, tirar areia, coisa e tal, se aperta ali, ele borrifa a água e refresca um pouco, né? E, no final das contas, o que ele coloca aqui é a verdade óbvia, né? Que não existe nada de graça, né? O Milton Friedman falava muito isso, não existe almoço grátis. Alguém está pagando o custo disso daí, o custo existe, alguém está pagando. E o pior dessa história é que sempre quem paga são os mais pobres no final das contas, né? Porque o governo, ele de fato, ele cobra imposto de todo mundo, ele diz que cobra mais dos ricos, mas os ricos sempre dão um jeito de sonegar, de evitar de pagar. Quem acaba pagando esse negócio são os pobres. E pior, no Brasil, com a inflação é o imposto mais cruel que existe, porque é justamente o imposto que penaliza mais os mais pobres e os mais ricos conseguem se safar com mais facilidade, né? O mais rico ele investe o dinheiro dele, ou uma grande parte do dinheiro dele, de forma que o dinheiro não desvaloriza tão rápido. O pobre não, o pobre recebe o dinheiro e tem que usar aquele dinheiro para comprar comida, ele não tem alternativa. Então ele perde muito mais com a inflação do que o rico, né? É uma tragédia para o pobre, é o imposto mais perigoso para o pobre é a inflação, e curiosamente é o imposto que o Lula acaba gerando. Por isso que eu falei para vocês que esses programas todos do Lula de dar dinheiro para o pobre, Bolsa Família, luz para todos e não sei o que lá, gás do povo que está começando agora, coisa e tal, isso é uma besteira.
Isso, o Lula conseguiu um bom palco eleitoral nisso no primeiro governo dele. Por quê? Porque ele vendia a ideia de que, olha só, se não votar em mim agora, vai acabar. Se voltar o PSDB vai cortar tudo. O que é um absurdo, é lógico que o PSDB não iria cortar o Bolsa Família, não iria cortar o Luz para Todos, não ia cortar nenhum desses programas. Mas a verdade é que as pessoas não sabiam, né? Foi o Lula que criou e se mudar, quem sabe se vai continuar ou vai parar, né? Só que como aconteceu a coisa, né? Como o Temer tomou posse depois da Dilma e o Bolsonaro depois do Temer, e esses programas não acabaram, ao contrário, melhoraram, né? O Auxílio Brasil, o auxílio emergencial do Bolsonaro foi até maior do que o Bolsa Família do Lula, então até era maior a coisa, né? Até mais relevante o resultado, né? Então, ou seja, não acabou. Então o Lula perdeu essa capacidade de botar medo nas pessoas, né? E qual que foi a resposta dele? A resposta dele agora é justamente pegar o pessoal em programas que exigem que a pessoa vá lá para receber a coisa. O Absorvente é um desses programas também, que a pessoa tem que ir na farmácia receber. Aqui agora tem esse programa aqui do Gás para Todos, né? Que oferece recarga gratuita para botijões de gás, e a pessoa ela tem um tokenzinho que ela ganha no celular para fazer a troca do gás. Então ela leva um botijão de gás e pode fazer a troca de tempos em tempos, né? E não preciso dizer para vocês, um botijão de gás, talvez para você seja uma coisa baratinha, um negócio, um detalhezinho, mas para famílias muito pobres, botijão de gás sai caro, meu amigo, é caro um botijão de gás, né? Então, para as famílias pobres, isso aqui faz diferença. Quem tem direito a esse Vale Gás é as famílias inscritas no CAD único, que tenham renda de até meio salário mínimo, e tem que estar atualizado e não sei o que lá, e você pode fazer algumas recargas aqui, ó. Família de 2 ou 3 pessoas, você pode fazer 4 auxílios por ano, ou seja, pode fazer 4 recargas grátis por ano de botijão. Ou seja, não é que vai pagar o gás da pessoa para sempre, não. 4 botijões ela pode fazer ao longo do ano, né? Família de 4 ou mais pessoas, 6 botijões, 6 recargas por ano, né? E a validade do benefício, não sei o que lá, tem aqui as coisas. Mas o ponto central dessa história é que justamente o Lula está cadastrando portais de revenda, lugares que você vai trocar o seu botijão, que você vai fazer a recarga de botijão. Então, ou seja, qual que é a ideia do governo aqui? O que o Lula está planejando para fazer de compra de voto com essa história? Ele vai ter esses pontos de recarga de botijão na mão de pessoas aliadas a ele, de forma que o pobre tem que ir lá levar o botijão para ser trocado. E aí é muito fácil para o cara falar, não, pô, vota no Lula, se não votar no Lula eu não vou recarregar seu botijão não vai ter mais botijão se o Lula não ganhar não, tá? Esse tipo de coisa pode fazer diferença mais adiante, né? Porque isso é uma coisa que não tinha antes. Então agora, de novo, eles vão tentar usar o mesmo medo que botavam nas pessoas antes que acabar o Bolsa Família e coisa e tal, para dizer, não vai ter mais botijão não, você tem que votar no Lula. Isso é compra de votos no final das contas, né? O pessoal tem que ficar alerta com isso daqui, tem que entender direitinho quem são essas revendas de gás aqui, esse pessoal que está fazendo recarga de gás, porque pode ter certeza que vai ter envolvimento político nisso daqui.